como o consumo é algo que a gente precisa repensar. E essa entrevista, eu acho que a gente, assim, ainda bem na contramão do que se fala hoje em relação a Natal, porque, sim, compras, final de ano, consumo, eu quero, eu posso, eu preciso, eu tenho que comprar, os guarda-roupas todos amarrotados. Tem um programa no Discovery Health que fala sobre os acumuladores, como a gente acumula coisas. Essa questão do consumo tem a ver com esse efeito que você falava ainda há pouco, porque é industrial, né? Sim, se produz e se compra. Porque nós vivemos numa sociedade calcada no capitalismo, e o capitalismo é esse acúmulo de riqueza pela produção. Agora, como é que você vai produzir num planeta finito? Então, assim, quando sempre me perguntam o que eu acho que se deve fazer, uma das coisas que você falou, uma das coisas que a gente tem que fazer, uma das atitudes, é desvincular a ideia de felicidade da ideia de consumo. Porque consumir não traz felicidade. Foi realizado, olha, os Estados Unidos e o Japão aumentaram o salário do seu povo, aumentou a renda, e as pessoas não ficaram mais felizes. Eles aumentou a capacidade, o potencial, o poder de compra deles, dos chineses, dos americanos, mas eles não estão mais felizes. É porque não é isso que traz a felicidade. E foi realizada uma pesquisa pelos próprios americanos que o que dá a felicidade? A felicidade das pessoas se sentir seguro no lugar onde vive. É outra coisa que a gente chama de capital social, ou seja, é a confiança, a segurança nas instituições públicas, é ter orgulho da sua identidade. Então, são essas coisas que trazem a felicidade e não esse consumo desenfreado. Mas eu não queria perder o fio da meada, voltar lá para a escola. Então, o que a gente tem que fazer na escola com as crianças? Uma coisa que eu acho interessante, importante, é que a nossa escola ainda trata, assim, é como se a escola estivesse aqui e a vida aqui. Então, minha mãe dizia, a sua mãe dizia, e a mãe dos alunos que estão também aqui dizem, e aquele pai que está ali também deve dizer, olha, você tem que estudar, a vida lá fora não está fácil, você tem que ir para a vida lá fora, se preparar para a vida lá fora, como se a escola e a vida fossem separados, dois planetas separados, e que quando você terminasse da escola, você ia dar um salto para a vida. Mas a escola é a própria vida, né? E para você conhecer, né, a vida, você tem que começar a praticá-la na escola. Veja o que acontece com as escolas. Por exemplo, né, me ocorreu agora esse exemplo. As crianças estão na sala de aula e na aula de biologia o professor lá explica que gordura acumulada, açúcar acumulado se transforma em gordura ou vice-versa, e aquilo vai entope às vezes, pode ter diabetes. O Brasil hoje é um campeão de diabetes infantil. E as crianças aprendem, vão fazer a avaliação da escola, passam, acertam, tira 10, vai para o Enem, passa, tira 10. Mas aí ele está ali na sala e quando toca a campa, ele desce na desabalada na escada e vai lá na cantina e pede uma bomba e um todinho. Quer dizer, cadê o Amaury, hein? Cadê o Amaury? Chama o Amaury. Porque o conhecimento não é para a vida, é para fazer o Enem, é para fazer o concurso. Então a gente não aprende isso para trazer para a vida, a gente aprende... Eu te chamei o Amaury porque sempre que a gente traz o convidado aqui, o Amaury faz vínculo, que tem o privilégio de ter duas crianças em casa, né? O Ian e o Matheus. O Ian e o Matheus são da Sádia. Ian e Matheus. Ian e Matheus também. Meu Deus, ele tem Ian e Matheus. Olha só. Eu achei que eu tinha errado. Mas Ian e Matheus. Então sempre você faz conexão com Ian e Matheus, né? Você também diz... O que você diz para os seus filhos em relação a isso? Não, eles me dizem mais do que eu digo para eles, na verdade. Eles têm uma visão bem interessante sobre essa questão de meio ambiente, de preservação e de tudo. E eles, assim, a escola, como sempre você falou assim, cuidado com o canudinho, com isso, não sei o que, tudo, mas eu acho que isso acaba incentivando eles a terem essa visão e essa preocupação. No momento é aquele canudinho, aquele papel, mas isso pode se transformar em algo maior quando se tornarem adultos. Outro dia, sem querer, eu peguei um papel, uma bala, aí abri, quando eu botei no bolso, caiu, não entrou no meu bolso, foi no chão. O Matheus veio atrás logo, pegou e disse, olha o seu papel. Bote no bolso, espera encontrar a primeira lixeira. Incrível vocês terem Ian e Matheus, né? Porque os filhos da Sádia também são Ian e Matheus. Vai dizer que tem 10 e o outro 8 anos. Não, tem não. Os meus são maiores. São maiores. Nossa, o Ian é lindo, lindo. Eu vou trazer o Ian aqui, modelo, está trabalhando com design de joias agora, maravilhoso, sensacional. Então, a questão da escola, eu acho apropriado você dizer isso, porque é a história de que filhos nós vamos deixar para o planeta, né, que você estava falando. E aí, dentro da pesquisa que a gente fez, a gente encontrou uma antropóloga que
talvez esteja presente nas suas pesquisas, que é a Raquel Transberg. Eu vi, não está. Né? Mas que ela diz, ela é especialista e diz em sustentabilidade que existem 7 casas de que precisamos cuidar para chegarmos ao desenvolvimento sustentável. A primeira é o nosso próprio corpo, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, se você concorda. A segunda é o nosso lar. A terceira é a escola, a quarta o nosso bairro, a quinta é a cidade, a sexta é o bioma que pertencemos e, por fim, a sétima é o planeta. E ela diz, essa antropóloga, que se cada um fizer o seu papel, a gente será responsável pela construção e desenvolvimento de um mundo ambiental, econômico, viável, sustentável e mais justo. O que você pensa disso? Eu concordo. Mas eu começaria, né, A ordem seria outra, seria né? Não, claro que a gente tem que cuidar do corpo, mas tudo, o corpo, a casa, o bairro, é uma consequência do tratamento que a gente dá para essa casa maior. Tem que ser tudo paralelo, né, Sádia? Para esse oikos ou para essa Gaia, como chamam os gregos chamam. Os gregos, é muito engraçado, no começo você estava fazendo a abertura e você falou que nós terráqueos estamos acabando, né, com o planeta. Então, a gente tem que ser, pelo contrário, a gente tem que ser mais terráqueos e menos humano. Porque o humano é que dá essa ideia de que eu sou poderoso e que a gente pode usar desse... E que estabelece uma relação de poder, né? Onde mora. Exatamente, de que assim, né, eu posso tudo e aqui o planeta está aqui a meu inteiro dispor. Aí você também falou tô pegando assim, né, do que você foi falando, tentando costurar aqui meu pensamento. Você falou de Chernobyl, mas não precisa a gente ir tão grande. Claro, Chernobyl foi um acidente, né, um acidente nuclear, mas nós temos um grande laboratório, que é São Paulo, que está acontecendo em São Paulo, a falta d'água em São Paulo. Então, vocês imaginem, agora nas eleições, isso foi muito usado politicamente e dizia-se que, eu ouvi até algumas pessoas dizerem, o Alckmin levou a seca para São Paulo. O Alckmin, porque não tomou as decisões corretas que deviam tomar. No tempo correto. O Alckmin não levou a seca para São Paulo, nem estou dizendo que ele seria bozinho porque não levou. Ele não conseguiria. A seca de São Paulo é uma consequência principalmente de várias atitudes, né? E principalmente do desmatamento da Amazônia. Só que a gente não consegue fazer essa ligação, porque envolve várias variáveis para a gente chegar lá. E nós estamos acostumados a pensar de maneira muito cartesiana. Em maneira rasa. Tipo assim, como veneno. Bebeu, tomou veneno hoje, vai ser morto amanhã. Então, assim, como desmatou 40 mil hectares, 100 mil hectares na Amazônia e não aconteceu nada. Claro, hoje não vai acontecer, amanhã não vai acontecer, mas isso vai acontecendo. Eu acho muito interessante que eu digo isso sem nenhum problema, porque, né, todo mundo estão aí na internet os dados, inclusive saiu um relatório agora do Instituto ISA sobre os problemas da Amazônia. E assim, os maiores, os donos das grandes criações de gado e dos agronegócios na Amazônia são paulistas. Então, o que aconteceu com São Paulo? Cimentaram tudo, puseram asfalto em tudo, encheram de carro, transformaram aquela cidade num grande capô termodinâmico e aí começou a explodir tudo. Explode a violência, explode a seca, explode a desigualdade e a gente chega na falta d'água. Chega na falta d'água. E a falta d'água é importante porque assim, olha, pode faltar comida, pode faltar o carro, pode faltar a roupa, pode faltar até a energia. Mas sem água a gente não vive. É complicado. Bom, Sádia, já que você voltou e vai ficar muito mais tempo aqui, a professora Sádia hoje está no IFP, né? Professora do Instituto Federal do Piauí, ela faz parte do quadro de docentes, né? De doutores e pós-doutores do IFP e a gente vai trazê-la mais vezes aqui para conversar sobre isso. Eu achei bacana você fazer essa conexão, porque a gente sempre, talvez na rapidez de fazer uma inspiração, a gente deixa um pouco para as pessoas pensarem, mas é bom facilitar o caminho. A gente está falando de Chernobyl e a falta d'água em São Paulo, e a seca aqui, e os outros acidentes que talvez não tenha uma repercussão como houve, mas tem repercussão qualquer que seja ele. Bom, eu gostaria de ter mais tempo para falar com você, mas você vai voltar. Eu também, mas eu queria só fechar com uma coisinha assim, da escola que você falou. Eu acho que a escola, exatamente, tem que sair mais da escola e para a cidade. Porque as cidades são as grandes emissoras dos gases deletérios da Achei bacana você falar isso. Então leva as crianças, as escolas, as crianças vão para Disney, vão para Orlando, tudo bem, vão para Disney, vão para Orlando, mas vão ali no Jacinto Andrade, leva as crianças para ver aquele grande empreendimento. Eu tenho certeza que não tem uma árvore. Eu tenho certeza que as crianças vão perguntar, cadê as árvores? Cadê as árvores? Essas pessoas vão morrer torradas do jeito que elas perguntam na Disney, que elas têm dinheiro
crianças. Onde está o Mickey? Onde está o Minnie? Elas vão chegar lá e perguntar, porque criança é inteligente. E leva as crianças Obrigada. também nas margens do Rio Parnaíba, para as crianças olharem e dizerem por que a gente não pode andar na margem do rio, por que a gente não sente o cheiro de água, Por que não a tem gente peixe? vê? Por que tem aquela coroa enorme? E aquele monte de plantinha ali no meio? Os exatamente. aguapés? Por que É tá como a ali? música, né, que diz assim, como quem delira na beira do cais. Como é que não delira uma caatinga daquela? Verdade. Obrigada, professora Obrigada, Sádia Castro. Você Maia, continua prazer. aí com a gente. Muito obrigada pela entrevista. Daqui a pouco a gente vai continuar falando desse assunto num outro aspecto, com uma outra percepção, é o projeto Reciclagem Missionária. Vamos conhecer o trabalho feito por essa turma que está aqui, mas antes de passar para o Batuque Elétrico, deixa eu dizer para vocês, falar da Humana Saúde, né? O melhor plano de saúde, segundo o relatório da Agência Nacional de Saúde, o melhor plano de saúde no Piauí é a Humana. Então, o assunto, quando eles fazem essa aferição, é o atendimento, é a disponibilidade 24 horas, são os regates, além também das internações de urgência, consultas, uma rede credenciada enorme que inclui hospitais como o Hospital Santa Maria, São Pedro, Vitória em Timon, Prontomed Adulto, Prontomed Infantil, Oncomédica, Medimagem, DMI. Então é um mundo realmente de serviços muito bacana à sua disposição. Humana Saúde, um plano de saúde de verdade. Se você quiser saber informações, fica na Frei Serafim 2155, é super fácil o endereço. Tem humanasaude.com.br e o 3221-1000 para você ligar. Batuque Elétrico, eu vou com vocês. Samurai eletrônico, hacker mandiqueiro, internauta curioso, conectando o mundo inteiro. O mundo é microtela, IP supersônica. No tempo das cavernas, como seria essa onda? Me diga aí, como seria essa onda? Me diga aí, como seria essa onda? Nas cavernas, o mundo é um chip. Hiperinformação, o mundo é um chip. Hiperinformação, joia supersônica. Hiperinformação, muita gente ainda sofre. Hiperinformação de fome no sertão. Hiperinformação, o mundo é um chip. Hiperinformação, joia supersônica. Hiperinformação, muita gente ainda sofre. Hiperinformação de fome no sertão. De olho no futuro, na tela do progresso,